José Eduardo Fogolin, muito bom dia. Queria que você falasse com a gente, antes da gente entrar nos outros assuntos aqui, qual é a sua avaliação que você faz da saúde nesse primeiro ano da gestão Gazeta, nesse ano que você também está à frente, vocês que pegaram aí a saúde com alguns gargalos, algumas demandas, como é que vocês se viraram ao longo de 2017? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Top FM. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Indo diretamente ao que você pergunta, foi uma análise que nós fizemos logo no final do primeiro ano de gestão. A saúde é uma pasta muito sensível. Durante o ano de 2017, o cenário nacional também não favoreceu aos gestores. Para você ter uma ideia, ao longo de 2017, foram mais de 52% de secretários municipais de saúde de São Paulo que trocaram. Ou seja, a volatilidade, a mudança é muito comum nessa pasta. Eu acredito que para Bauru nós temos muito que comemorar. A saúde pública na cidade, ela precisa ainda avançar em vários pontos. Isso é uma política de Estado, não apenas uma política de governo, e a gente tem que passar o bastão para cada próximo secretário que chegar, para que a gente tenha um pensamento não específico durante o seu período de gestão, mas pensando na população como um todo. Isso a gente pode, quando a gente assumiu, o primeiro diagnóstico que nós tivemos, que lá na transição a gente já tinha uma análise, era do parque que a gente tinha de infraestrutura e recursos humanos para atender a demanda da população. Nós assumimos com um déficit de 671 servidores, ou seja, de um total que seria para 2071, para ter uma adequação para assistência, tinha um déficit de 671. No ano passado também, e ainda vigente, a preocupação da reforma da Previdência fez com que muitos servidores se aposentassem até precocemente, entrando no período que ele tinha a oportunidade, e isso dificultou bastante. Além disso, a estrutura das unidades. São unidades antigas, os postos de saúde são unidades da época do primeiro secretário municipal de saúde, Davi Capistrano, e nós assumimos com essa dificuldade inicial. Ou seja, Bauru com uma estrutura para 200 mil habitantes, comportando quase 400 mil habitantes. Então, essa é uma política que tem que ser mudada e a gente avançou em alguns pontos. Eu tenho muito a comemorar durante o primeiro ano de gestão. Bauru implementou, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, um cuidado para aquilo que mais mata no mundo. O acidente vascular cerebral, que é o AVC, o derrame, é a doença que mais mata hoje do aparelho circulatório, junto com o infarto agudo do miocárdio, com infarto. Eu trabalhei muito nessa política pública no governo federal e a gente conseguiu implementar aqui essa linha de cuidado. O que aconteceu? Antes, se a sua mãe, seu pai, um parente seu, ou até você, se você tivesse um AVC, o que acontecia? O SAMU atendia, levava para o pronto-socorro e ficava aguardando vaga até surgir uma vaga na UTI. Ou seja, o tempo que você tinha de lesão, de isquemia, que a gente chama de piora, então você só tratava a sequela depois. Hoje, a pessoa que tem AVC em Bauru é levada diretamente para o hospital de base, faz a tomografia, já é atendida por um neurologista e usa um medicamento que dissolve esse trombo. Para vocês terem uma ideia da importância dessa linha de cuidado, nós reduzimos de 16% a mortalidade para 6% a mortalidade. É o município que mais reduziu a mortalidade por AVC no ano de 2017 por uma medida de gestão, unindo o trabalho do hospital com o trabalho do serviço pré-hospitalar. O outro avanço que nós tivemos na cidade foi a descentralização da pediatria. Tinha uma demanda muito grande pelas pessoas, pelos pais e pelas crianças que estão na periferia, faz parte do nosso plano de governo descentralizar. E nós abrimos a pediatria na UPA do Geisel. Não somente ter pediatra, mas uma ambiência mais humanizada. Isso foi uma grande vitória. Nós abrimos mais uma unidade básica de saúde. Bauru tem uma necessidade, tem um déficit de cobertura da atenção básica, ou seja, posto de saúde, de cerca de 40
30% apenas a cobertura. Só para a gente, quantas unidades tem em Bauru? Nós temos hoje 25 unidades básicas de saúde. Quanto seria necessário? Bauru tem uma população de quase 400 mil habitantes. Cerca um pouco mais da metade, 60%, depende exclusivamente do SUS. 40% tem plano de saúde. É muito diferente do cenário nacional, que é mais dependente do SUS. Mas a nossa cobertura de atenção básica, quando nós assumimos, era de 40%. Eu preciso aumentar 20% de unidade, ou seja, abrir mais unidade básica. E nós abrimos durante o ano de 2017 a unidade básica de saúde do Jussara Celina, que é lá na Bernardino de Campos, que era uma unidade que estava parada por muito tempo, e no primeiro ano de gestão a gente já abriu. E eu vejo outra grande conquista na saúde pública do município é a vinda de 2 faculdades de medicina. Não existe um município no país que no primeiro ano de gestão, num primeiro ano de governo, isso é mérito do prefeito Clodoaldo Gazeta, que tratou pessoalmente da questão da vinda das faculdades de medicina, tanto do programa Mais Médicos, que é a Uninove, que já está tendo aula, quanto da Universidade de São Paulo, que é a USP, que também está tendo aula. Então, nós tivemos 2 faculdades de medicina no primeiro ano de gestão, que muda o cenário local. E também nós tivemos outro avanço. Quem é de Bauru sabe que nos últimos anos não dava para contar com todas as UPAs abertas nos finais de semana, feriados e até determinados dias. Para que a população tenha uma ideia, somente em 2016, 72 dias a UPA do Geisel ficou fechada. Isso significa deixar de atender situações de risco de vida. E eu me orgulho muito da minha equipe, do desenvolvimento da que a gente fez de gestão, que a gente não fechou um dia, uma UPA sequer. Nós deixamos abertas as UPAs todos os dias, inclusive final de semana e feriado. Isso é uma obrigação. Eu, pessoalmente, no primeiro dia de gestão, eu lembro que 1º de janeiro de 2017 foi domingo. E logo que a gente assumiu, no sábado, na véspera, que era dia 31, eu estava com as escalas de plantão na mão, olhando onde ia faltar. E, pessoalmente, fui dar plantão no SAMU. Eu sou da rede de urgência, sou plantonista do SAMU, então até cheguei atrasado para assumir, porque eu estava de plantão, até gostaria de ter ido de macacão do SAMU para dar o plantão, para assumir como secretário. Secretário, bom dia. Lembrando o pessoal que está em casa pode mandar pergunta pelo WhatsApp da TOP, o 14998821013. Estamos recebendo o secretário de Saúde de Bauru. Secretário, bom dia novamente, um prazer recebê-lo aqui na TOP. O senhor falou a respeito da descentralização da saúde e agora em março tem a mudança do pronto atendimento infantil que vai passar a atender na UPA do Bela Vista. O porquê dessa mudança, quais foram os motivos e como que a população deve proceder a partir dessa alteração importante que vai ter na saúde de Bauru? Bom, Daniel, eu agradeço você ter tocado nesse tema, que é um tema importante, que a gente conta com o apoio das rádios, dos veículos de comunicação. O Pronto Socorro Central, ele tem uma obra sendo executada logo no seu complexo atrás, que é o centro diagnóstico. Todo mundo sabe a fila de espera que é para fazer um raio-x, para fazer um ultrassom para a comunidade. A gente está concluindo essa obra do centro diagnóstico e na fase final de conclusão, essa obra ela pega parte do pronto-socorro. Então, uma enfermaria, o expurgo, que é onde você faz a esterilização do material, ele vai ter que ser... A obra atinge esse espaço físico e pela segurança dos pacientes e dos próprios trabalhadores, a gente vai ter que passar o pronto-socorro central para onde é o pronto atendimento infantil. Por esse motivo, o pai, que é o pronto atendimento infantil, ele vai para o Bela Vista. Não é a primeira vez que acontece isso. Já em anos anteriores, o pronto atendimento infantil foi para o Bela Vista, no antigo Paiva, e também foi para o antigo posto de saúde lá no Ipiranga. Então, é uma medida para que a gente possa melhorar a adequação física de todos que procuram pronto-socorro central e o PAI, e também faz parte do nosso plano de governo de descentralizar a pediatria. A região do Bela Vista, a região mais populosa de Bauru, aquela região oeste, Santa de Virgens, Nova Esperança, Jaraguá, Fortunato Rocha Lima e o próprio Bela Vista. Então, o objetivo é levar a pediatria para onde a população está. Então, essa região, principalmente a região do Bela Vista, ela é responsável por cerca de 60% do atendimento das crianças no pronto atendimento infantil. Então esses são os motivos que nesse momento fizeram com que a gente levasse o pronto atendimento infantil
à UPA do Bela Vista. Muito bem, então. E Fogolin, existe essa mudança, ela é temporária? Como é que vocês estão pensando? Isso deve ficar por um bom tempo? Inicialmente, a gente prevê que essa mudança ela seja temporária, mas nós temos um planejamento da pediatria do Bela Vista ficar permanentemente. O que vai depender agora é essa situação logística e também a redução do limite de responsabilidade fiscal. Está no planejamento desse ano abrir a pediatria para outros pontos, incluindo, como está sendo feito agora, a UPA do Bela Vista. Se nós tivermos uma redução do limite de responsabilidade fiscal nesse período e o impacto avaliado pela comunidade for muito positivo, nós observamos que será em caráter permanente, analisando até o perfil do pronto atendimento infantil, ficando como uma unidade de referência para casos mais graves, para casos que precisam de internação ou casos que precisam de um suporte mais complexo de atendimento. Só para a gente reforçar, eu quero falar para toda a comunidade, dia 3 de março, sábado, a pediatria, quem precisar de atendimento pediátrico na urgência, procurem ou a UPA do Geisel ou a UPA do Bela Vista. O pronto atendimento infantil, ele ficará para atendimento adulto. Preocupado para muitas vezes com pais que muitas vezes vão levar seu filho, a gente sabe a dificuldade que é pegar uma criança no colo, com febre, vomitando, se deslocar de ônibus, chegar numa unidade e não ter atendimento, é muito preocupante. Nós avaliamos essa situação, sentamos com a Endurb, tem praticamente 6 linhas de ônibus que fazem a região do Bela Vista, ou param na UPA ou param próximo na UPA, saem desde o shopping, desde o parque da Vila Falcão, desde da própria região da Europa, que são regiões que precisam levar diretamente para a UPA. E nós deixaremos também uma ambulância do SAMU no pronto atendimento infantil e outra ambulância de transporte. Para casos graves que chegarem desavisadamente ou por uma situação excepcional, eu tenho que chegar rápido que meu filho não está respirando, ou está convulsionando, ou teve um acidente grave, nós deixaremos um pediatra no pronto atendimento infantil 24 horas nos primeiros 15 dias para que dê o primeiro atendimento e estabilize antes de transferir. Muito bem. A gente vai falar da questão do Hospital das Clínicas, do Hospital de base, né, da municipalização dele, mas antes só responder uma pergunta aqui da nossa ouvinte, participando pelo WhatsApp 14998821013, a Deisiane de Bauru. Ela fala de uma situação pontual que ela foi ontem no Núcleo de Saúde do Jardim Europa e teve que aguardar cerca de 40 minutos para fazer somente o agendamento da consulta. Ela fala dessa questão pontual, mas uma pergunta mais abrangente, como que a Secretaria de Saúde tem trabalhado para tentar diminuir o tempo de espera da população que vai até os postos. Obrigado, viu, Deisiane, pela participação. Bom dia, Deisiane, eu agradeço a sua pergunta. Eu também concordo com a Deisiane, como outras Deisianes e a população que muitas vezes sentam comigo e falam: Fogolin, a gente tem uma preocupação, muitas vezes o tempo demora, muitas vezes até na unidade básica de saúde que eu vou pedir uma informação. E aí eu queria responder para a Deisiane que a gente vem trabalhando justamente para reduzir esse tempo de espera. Infelizmente, como nós comentamos inicialmente, nós temos um déficit de profissional na rede municipal. Então, muitas vezes a enfermeira da unidade, ela tem que estar na sala de vacina, ela tem que estar na sala de medicação, ela tem que estar orientando na pós-consulta, e isso realmente dificulta a vida, muitas vezes, tanto do trabalhador da rede pública e principalmente do usuário. Eu queria contar com o apoio de toda a comunidade. Essa gestão, nós abrimos concurso público durante o ano de 2017, nós abrimos todos os concursos públicos, chamamos enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, assistentes sociais e cargos transversais, como motoristas, atendentes, para poder reduzir esse déficit de pessoal na rede municipal de saúde. Com isso, a gente pode diretamente resolver o problema da dona Deisiane e de outros usuários que sentem sim, muitas vezes, uma demora do atendimento. Então, isso é um processo em que a gente já tem como diagnóstico e pretende reduzir. Exemplo disso, o que aconteceu até no próprio pronto atendimento infantil.
No início do ano, era comum ter uma espera de 8 horas, 6 horas, e isso foi motivo até de audiência pública na Câmara Municipal, e a partir do momento que esse governo já tinha um projeto e conseguiu implantar a pediatria no Geisel, nós reduzimos o tempo de espera tanto no pronto atendimento infantil como abrimos uma outra porta de atendimento no Geisel. Então eu concordo com a Deisiane, eu acho que é nesse sentido que a gente vai reduzir essa assimetria que existe no tempo de espera. E Fogolin, para a gente falar um pouco, estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui, né? Quando o assunto ele é quente, ele é bom, né? Passa rápido na nossa conversa. Você comentou a questão da faculdade de medicina, a gente hoje tem 2 faculdades, o hospital universitário vai sair do papel efetivamente, e aí você tem essa discussão de como é que vai ficar o hospital de base. Como é que vai ficar tudo isso, né? Vai ficar com a prefeitura, e como é que a prefeitura está pensando em trabalhar essa questão especificamente sobre o hospital de base? Bom, essa história do hospital de base, ela foi muito intensa durante o ano 2017 e continua em 2018 e não era para menos. É um complexo que a população de Bauru depende bastante, não é uma discussão simples. E nós temos 2 pontos específicos. Primeiro, que a gente vem discutindo aquilo que a gente chama de plano operativo. Todo mundo ouviu falar e todo mundo fala, o que é isso? Na verdade, o plano operativo que a gente está discutindo com a Secretaria de Estado nada mais é do que definir o que vai ser atendido no hospital de base, quais as especialidades, qual o seu perfil de atendimento e o que vai ficar no novo Hospital das Clínicas da USP, né? A gente está tratando primeiramente com o Estado de qual será o perfil assistencial desses 2 componentes hospitalares. Junto com essa definição vem a questão do financiamento, né? O Sistema Único de Saúde ele tem um financiamento tripartite para todos os equipamentos que se tem de atendimento, seja posto de saúde, seja a questão do hospital. E no caso do hospital de base, ficou muito acordado com o Estado e o município somente assumirá com contrapartida do Estado, que é o que o próprio governador reafirmou na visita que teve em Bauru. Então, o hospital de base, a gente está tratando o que ele vai atender junto com o Estado. A expectativa é que até o meio do ano tenha esse plano operativo, e o financiamento ele será com contrapartida estadual e o município com a sua cota à parte. Além disso, existe o financiamento do governo federal, da União, que é todo paciente que interna ou faz uma cirurgia ou tem uma consulta, tem a produção do SUS. Então, o financiamento do base, e deixar uma coisa bem clara para a comunidade, se o município assumir, não é o município que vai, entre aspas, pagar a conta do hospital de base. Quem vai pagar a conta do hospital de base é parte o município, parte o Estado e parte o governo federal. Naquilo que a gente acordou com o Estado até o momento, o município entraria com a sua parcela, e a gente já anunciou isso, de 2 milhões mês. E da onde vem esse novo dinheiro se a gente tem uma escassez? A gente já aporta para o Pronto-Socorro Central um volume de quase 2 milhões por mês, sem nenhum outro recurso vindo do governo federal ou estadual. Então, estas tratativas estão sendo tomadas com o Estado e a gente tem expectativa que até o meio do ano esteja tudo ok. Lembrando, a gestão municipal ela tem toda uma responsabilidade e toda uma precaução em relação a esse processo de assunção do base. Eu sou gestor público, sou bauruense e a gente vem tratando isso com muita delicadeza, com muita seriedade, na ponta do lápis, e nenhum passo vai ser dado maior que a perna, até porque eu tratei disso 9 anos no governo federal e sei os custos que são um hospital. Além disso, a própria Câmara Municipal, na própria aprovação da Lei da Organização Social, colocou que a assunção de componente hospitalar, no caso do base, vai ser aprovado também pela Câmara. Então a comunidade tem a tranquilidade, a comunidade não deixará de ter o seu hospital. O que vai ser definido nas condições que o município tem para poder tocar o hospital de base, será discutido com a Câmara que representa a população. Muito bem, Fogolin. Rapidamente, como é que está o projeto lá da reforma do pronto-socorro? Você já falou que está sendo feita aquela parte ali atrás do pai. É isso aí mesmo? Já está sendo feita ou não? No início de 2017, nós tínhamos um projeto já encaminhado para a reforma do pronto-socorro central, que ele se transformaria no centro de referência de urgência. Como gestão em saúde ela é muito dinâmica, nós não tínhamos naquela época a informação
ou o desdobramento que viria a Faculdade de Medicina da USP e a Faculdade de Medicina do Programa Mais Médicos privada. A partir do momento que veio e entrou o cenário da discussão da assunção do hospital de base para o município, muda toda a lógica de construção. Você não vai construir um centro de referência de urgência se o hospital pode ser de gestão municipal. Então, por este motivo, nós modificamos o projeto inicial para uma reforma que seria uma adequação, ou seja, se o hospital de base ficar sob gestão do município, o pronto-socorro passa a ser o pronto-socorro do hospital de base. E aí a obra necessária para essa adequação física não é da magnitude da obra inicial. Então esses são os motivos. E como está hoje? O centro diagnóstico conclui até o meio do ano. A gente vai fazer uma adequação na estrutura física do pronto-socorro, pintura, adequação até para melhorar a ambiência. E essa é a primeira etapa das obras do complexo Hospital, Pronto-Socorro e PAI. Muito bem. Fogolin, obrigado, viu? Você está aqui com a gente, entendeu o nosso pedido e está dando esses esclarecimentos e informações para a população bauruense. Fica o seu bom dia aqui para a comunidade de Bauru, né? E o recado seu. Bom, Eduardo, muito obrigado pela oportunidade. Daniel, obrigado pela oportunidade. A todos os ouvintes. A Secretaria Municipal de Saúde, ela está à disposição de todos os veículos da comunidade e a gente tem expectativa que nos próximos anos Bauru escreva uma nova página na rede pública de saúde, até porque nós temos 2 novas faculdades de medicina e as cidades que tiveram faculdade de medicina sabem a importância e a mudança que traz na rede pública e para a população. Então, muito obrigado, agradeço a todos a oportunidade e fico sempre à disposição.